eu nunca vi você falar alguém que não gosta do Ney, sabe? Então, eu acho que ele tem essa força muito grande. Cinevita de volta para falar de Homem com H. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. O filme é lindo, emocionante. Uma história que a gente esperou tanto tempo para ser contada. A gente viu o Ney em vários outros momentos do cinema, até como ator, na ficção, doc. E agora a gente tem essa história dele. Vocês fazem dois personagens que são muito importantes nessa trajetória. Não teria como não tê-los também no filme. E vocês trazem, acho que, esse amor, a paixão também dele, além da música, né? É o Ney que a gente pouco conhece, assim. Eu acho que fala-se muito de responsabilidade, de interpretar esse personagem, medos, questões. Eu queria saber de vocês qual foi o momento mais prazeroso de dar vida a esses personagens também. Que são personagens conhecidos do público também, principalmente o Cazuza, que, enfim, um grande artista também. Mas qual foi o momento mais prazeroso para vocês de dar vida a esses personagens nas telonas? Para mim, todos os momentos foram muito prazerosos, assim, porque a gente conseguiu criar um ambiente que a gente pudesse existir com muita segurança, sabe? E de diversão, né? Eu acho que se fosse um momento de destaque seria as cenas que a gente fez de externa no bar, que tem um Cazuza jovem ali, um pouco mais... Tem uma loucura acontecendo ali e foi um lugar de dar espaço, né? De conversas com o Esmir, com o Gesso, assim, de conseguir encontrar esses lugares do Cazuza transitando num caos, de pertencer e de não pertencer. E isso para mim foi muito gostoso, mas... Além disso, cenas que a gente fez, que eu e o Bruno também tivemos juntos, a gente se divertiu muito, que a gente já é amigo desde antes do filme também, então a gente tem uma relação, a gente se divertiu nas nossas cenas juntas, nas cenas com o Gesso também. É difícil escolher uma, mas se fosse para escolher seria esses momentos de inconsequência um pouco. Pra mim foi muito gostoso também esse momento em que esses personagens estão se vendo, se encontrando pela primeira vez, que a gente gravou na Praia do Arpoador. Eu sou do Rio, então foi um momento muito especial para mim. Parecia que eu estava olhando pro set, assim, e aquela locação ali tinha voltado no tempo, sabe? Só que a gente estava vivendo aquele momento. Então, esse momento foi muito legal, foi onde os personagens começaram a se mesclar. Então, foi uma coisa externa, o dia estava lindo, foi um baita dia de gravação. Eu acho que ali a gente aterrou uma âncora de tipo... Sim, pô, encontramos um tom. Estamos aqui fazendo e deu vontade de fazer mais 1000 outras. Mas é uma série, né? Porque essa história dá pra contar. Dá. Sim, total. Ficou sabendo hoje na coletiva que o primeiro corte do Esbir tinha 3 horas. 3 horas. Pois é. Eu adoraria, eu ficaria mais uma hora lá Todos vendo, nós, né? Se Tranquilamente. você ler a biografia do Ney, você fica... Várias temporadas até, né? Exatamente. E essa preparação de vocês também, porque eu fico imaginando, assim, acho que se eu fosse ator e fazer esses personagens tão importantes também nessa trama toda, vocês foram atrás para saber, para pegar trejeitos, ou preferiram fazer, não sei, cada um do seu estilo? Conversaram com o Ney antes? Como é que foi também essa conversa com a direção, com o Esmir? Ele deixou vocês muito livres também para dar vida ao personagem de vocês, né? Por mais que eles existiram, mas vocês estão dando uma nova cara para eles ali, pra gente, né? Sim, o Esmir, ele era nosso oráculo em algum lugar de perguntar coisas sobre a vida do Ney, sobre a relação dos nossos personagens com o Ney. A gente não tinha acesso direto a todo o tempo com o Ney, mas o Esmir, ele super supria e a gente confiava nele 100%. Então, como ele, na minha cabeça, eu acho que ele tinha um filme muito bem certinho na cabeça dele. Então, ele dava tanto o caminho que ele queria para que cada cena fosse, o que ele queria passar da cena, que é uma coisa mais, né, objetiva, tanto quanto ele ajudava a gente a criar, estimulava a gente, eu, Esmir, não tá cabendo na boca, ele troca, vai você, sabe, você sabe, tá em você. Então essa confiança também que é muito importante, principalmente quando se trata de cinebiografia, você pensa que foi uma pessoa que existiu, então você tem que honrar toda a memória, a imagem dela. Só que eu acho que ele fazia tudo isso ficar fácil, sabe, o que deixa o nosso trabalho muito mais fácil, então... Eu acho que esse lugar ele conseguiu deixar muito tranquilo pra gente. Sim. Foi uma construção, o de caber, né? Até a questão das gírias, que tinham muitas gírias, né? No Rio dos anos 70, de praia, de tudo. Tinha muitas gírias, mas o que a gente procurou fazer, principalmente no Cazuza, que existe uma expectativa do que é esse Cazuza e dele já ter sido tão bem representado no nosso cinema. Então, das pessoas esperarem tudo isso da rebeldia, da eloquência, da inconsequência, da loucura mesmo, né? A gente procurou ir para um lugar muito a partir da visão do próprio Ney, que ele dizia e que a gente foi construindo que era muito lugar do afeto, do olhar, do carinho, né? Então, acho que isso foi um norte muito grande. E o Trejeitos vem.
Acho que o trejeito vem surgindo, a gente nem pensa muito. Acho que quando a gente estuda, a gente vê ali, pensando nisso, de personagens, de pessoas que já existiram, né? A gente vai entendendo um jeito de mexer, um jeito de falar, a gente dá uma mimetizada, mas a gente não se preocupa muito com isso, né? Quanto mais a gente se preocupar, mais espaço a gente tem para existir e acontecer. E o filme chega num momento muito bonito do cinema brasileiro, né? A gente vem, desde o Ainda Estou Aqui, no ano passado, mas passando por vários outros filmes que fizeram muito sucesso de bilheteria. Sim. Isso é muito bonito. A gente viu agora o Vitória tá quase fazendo 1 milhão. Então, é um caminho muito bonito que eu acho que a gente esperava muito. A gente sempre teve, às vezes, um filme fez muito sucesso, aí depois dava aquela... né? Aí voltava outro... Sim. E claro que Oscar, todas as premiações internacionais colocaram o cinema brasileiro muito em evidência, né? Para vocês, qual é a expectativa que o filme chegue nas pessoas, que leve as pessoas? As pessoas estão voltando a procurar filmes brasileiros nas salas de cinema, né? Isso é muito bonito de ver o público, né? O nosso público. A gente tem esse reconhecimento internacional, que bom, que demorou para chegar, já deveria ter chegado há muito tempo. E o brasileiro tem essa adoração por cinebiografia, né? Acho que isso também já é um ponto muito, muito bom para o filme. Então, para vocês, qual é a expectativa desse lançamento, nesse momento do cinema brasileiro? Eu acho que vem em boa hora, né? A estreia do nosso filme, a gente pega essa rebarba, eu acredito, que eu espero que não seja uma rebarba, mas um movimento contínuo. E eu acho super digno, até porque o Ney tem essa força, né? Eu acho que é difícil. Eu nunca vi você falar alguém que não gosta do Ney, sabe? Então, eu acho que ele tem essa força muito grande e a minha percepção do trailer foi que as pessoas ficaram muito animadas. Tantas as pessoas que já o conhecem, tantas as pessoas que não o conhecem. Então, isso é um bom gancho também. Eu espero, né? Sim. Espero que esse movimento continue, sim, claro. Tá uma ansiedade muito grande, tenho certeza. O Ney, por si só, ele já produz uma curiosidade no público de... Meu Deus, quem é essa pessoa? Você vê o trailer, você vê o Gesso ali arrasando na atuação, no corpo. Então isso já gera muita curiosidade e que possa ser um sinal tudo isso que está acontecendo com o cinema brasileiro, porque a gente tem cineastas maravilhosos, a gente tem filmes maravilhosos que às vezes nem chegam a ficar em cartaz. A gente vai conseguir achar no streaming ou em alguma outra plataforma de filmes que a gente nem imagina que exista, né? A gente tem cineastas do norte ao sul e o Brasil, que é um lugar que tem uma cultura tão rica e tão grande e que está sendo contada, né? Mas eu acho que às vezes a gente subestima um pouco o povo brasileiro de achar, tipo, não vai entender esse filme, então não vamos colocar em cartaz, vamos colocar uma coisa pastelão, um sucesso, mas eu acho que é um lugar da gente também e de produtores, de pessoas que fazem o cinema acontecer no Brasil, que não subestimem o brasileiro e que coloquem e sirvam arte, sirvam cultura pra gente, que contem essas histórias assim como Homem com H, né? Isso aí, então sucesso, parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Obrigado. E sucesso pro filme. Valeu. Você é uma pessoa completamente diferente de quem você é no palco, sabia? O que você pensou que ia achar?